Seabra e o tesão, equilíbrio, Barrial, o Cruzeiro vai pagar milhões? É você, é tudo que vai saber aqui no seu canal, o nosso canal, o Tempo da Bola GB. Vem pra cá que aqui você fica sabendo de tudo. Vamos lá, gente, falar do Cruzeiro, as principais manchetes do dia. Delegação só retorna hoje à tarde de Caxias do Sul. Hoje é dia de se inscrever no BID da CBF. Tabela do Brasileirão. Que posição está o Cruzeiro e a quantos pontos da primeira colocação? Fabrício Peralta não vai para as Olimpíadas pela seleção paraguaia. Seabra, tesão e equilíbrio. Barrial, o garoto de milhões de dólares. Ingressos, quase todos vendidos. Estas são as principais manchetes de agora no seu canal, o canal O Tempo da Bola GB. Antes eu quero pedir a todos vocês que se inscrevam, dê o like e também acione o sininho. E se você gostar de tantos vídeos que nós estamos produzindo no canal, você convide mais pessoas e chame os seus amigos. Vamos com as notícias completas do Cruzeiro nesta manhã de quinta-feira, manhã de fazer assim, né? De colocar assim, ó, extraordinário. Delegação do Cruzeiro volta para Belo Horizonte hoje no período da tarde. Enquanto isso, fez um treino hoje pela manhã lá no campo do Caxias, né, visando o jogo já contra a equipe da Red Bull Bragantino no sábado. O Cruzeiro se prepara, né, a princípio nenhuma baixa, pode ganhar, né, eu vou explicar isso aqui para vocês. O Cruzeiro pode ganhar muito aí para este jogo contra a Red Bull Bragantino. E o jogo de ontem, eu vou falar mais sobre ele à frente. Hoje é dia de colocar os jogadores contratados no BID. As movimentações vão acontecer hoje o dia todo. O Cruzeiro, que na verdade, claro, já trabalha a papelada e deve estar levando essas papeladas, todas essas papeladas, né, prontinhas, porque o Cruzeiro teve tempo para isso. O Cruzeiro contratou bem antes os jogadores. E os 7 jogadores, né? Eles podem estar inscritos no BID a partir de hoje. O Peralta ainda não há tanta necessidade, né? Mas os outros jogadores, claro, o Cruzeiro já vai levar e nós teremos essas novidades hoje, que é 11, né? Foi a partir do dia 10 aí, o Cruzeiro de 11 já podia escrever. Então vamos lá, gente. É sensacional isso e vamos falar do que Seabra pode fazer à frente, porque Cássio e Matheus Henrique, eles já estão prontos para estrearem. Eu acho que foi a última partida do Anderson como titular. O Cássio agora deve ser realmente titular do Cruzeiro, bom jogador, bom goleiro, né? Ele deve entrar no lugar de Anderson e assumir a posição de titular da equipe do Cruzeiro. Mesmo nós sabendo, todos nós sabendo que Anderson ontem foi peça fundamental, importante no Cruzeiro na vitória contra o Grêmio, principalmente na primeira defesa que ele fez no jogo, né, gente? Muito significativo e muito importante. Mas a posição, pela tarimba, pela experiência, pelo tudo que fez no futebol, o Cássio deve ser realmente o titular. Agora, Matheus Henrique, né? Vamos ver aí o que o treinador pensa sobre escalar ele como titular ou não. A tabela do Campeonato Brasileiro, como eu disse na manchete, o Flamengo está em primeiro lugar com 15 jogos e 31 pontos.
Em segundo, o Botafogo com 15 jogos, 30 pontos. Em terceiro, o Palmeiras com 15 jogos, 30 pontos. Em quarto, Bahia com 16 jogos, 30 pontos. Em quinto, São Paulo com 15 jogos, 27 pontos. O Cruzeiro está com 15 jogos, 26 pontos, com um jogo a menos, né? Então o Cruzeiro aí, a diferença para o primeiro colocado agora, nessa situação de tabela, é 5 pontos, né? A diferença aí do Cruzeiro para a equipe do Flamengo. 6 pontos, o Cruzeiro, na verdade, ele passaria o Flamengo se tivesse hoje. O Cruzeiro tem uma possibilidade, né? Os outros times ainda falta jogar na rodada. O Cruzeiro, claro, com um jogo a menos ainda, né? Porque os outros times faltam na 16ª rodada. O Cruzeiro jogou, mas com um jogo a menos. Então o Cruzeiro aparece aí na zona de Libertadores do Brasil. Sensacional, né, galera? Isso é muito importante. Sobre a zona do rebaixamento, o Corinthians está com 17º aí, 12 pontos. Eu nem falo mais Cruzeiro aí, beirando. Tem gente que gosta de falar que o Cruzeiro está a tantos pontos. Não, o Cruzeiro não tem nada a ver. O Cruzeiro agora briga pelas primeiras colocações. Em 18, na 18ª colocação, está o Grêmio, né? Com 2 jogos a menos, com 11 pontos. Pode sair, tem condições de sair ainda. O Atlético Goianiense, que voltou para a zona de rebaixamento, 19º com 15 pontos, 11 pontos. E em último lugar, segurando a lanterna, está o Fluminense, com 15 jogos e 7 pontos. Gente, vamos lá, Fabrício Peralta. Fabrício Peralta, o jogador, o DM do Cruzeiro identificou o desequilíbrio muscular do jogador, né? Que não será liberado, porque quando é data FIFA, o Cruzeiro tem o direito de não liberar. Então não será liberado para as Olimpíadas. Ele vai passar por trabalhos específicos na Toca da Raposa para estrear. Melhor para o jogador, né? Ele vai passar por todos os reforços musculares para que ele possa voltar, né, com muita gana, com muita vontade, esse jogador aí, e estar bem fisicamente. É muito importante aí o Fabrício Peralta, jogador de 16 milhões, né, jogador de uma grana sensacional aí para a equipe. O Cruzeiro comprou 60%, tem direito de comprar mais 20% do direito federativo desse jogador, e o Cruzeiro futuramente pode fazer uma grande venda. Stênio, ele foi vendido ao time da Ucrânia e se despediu, e ele falou em honra e privilégio, porque ele está mais de 6 anos no Cruzeiro, né, o Stênio, que Deus possa conduzir esse garoto, né? Ele teve lampejos muito bons no Cruzeiro, e ele pode sim conseguir algo importante aí na carreira, o Stênio, que deve estar indo mesmo, e que vai mesmo agora para o futebol da Ucrânia, em definitivo. O Cruzeiro ainda tem, me parece, uma porcentagem de 20% nesse jogador, e recebeu uma compensação financeira que até agora nós não sabemos, viu, gente? Seabra, vamos falar de Seabra agora, que está na capa, tesão e equilíbrio, né? Eu gostei dessa frase, porque vem ganhando notoriedade no Campeonato Brasileiro durante os jogos disputados. Somente elogios para o Seabra, né? Que está sabendo ouvir e diversificar. Isso é muito importante. Um treinador que começa a ouvir, que começa a entender o que a imprensa está falando, que começa a entender os anseios dos torcedores, a tendência desse treinador é ter longevidade no clube que ele está. E o Seabra, ele começou a entender que tem que acabar com esse negócio de colocar os seus ideais e querer morrer abraçado com os seus ideais, né? O Pepa chegou aqui e dizendo que não morreria abraçado com perspectiva, com colocação dele de forma nenhuma, e acabou morrendo abraçado. E o Seabra, ele já faz diferente. Seabra, ele tem a lição aí, ele está ouvindo o que a imprensa está falando, ele está ouvindo o que os entendidos de futebol estão falando, ele está ouvindo seus scouts, ele está ouvindo todo mundo e acabando que fazendo um trabalho sensacional. Não adianta o treinador chegar hoje em um clube e não ouvir ninguém, ser taxativo e querer fazer tão somente só aquilo que ele acha que é certo, né? E não ouve mais ninguém, fecha os olhos, fecha a cabeça, fecha para tudo e acaba se danando aí no meio do caminho. E o Seabra não, ele está mostrando, ele quis entrar nessa condição, mas abrir os olhos dele
e ele agora está sendo muito mais flexível e muito mais treinador. É isso que é importante. Sobre Barrial, gente, o Cruzeiro realmente tem que contratar. Ele vale aí, ele é em torno de 5 a 6 milhões de dólares, né? Em torno aí de mais de 30 milhões para este jogador. O Cruzeiro precisa de contratar, porque o menino é bom. Ele mostrou ontem como se joga com a bola e como não joga. Eu vi até o maior entendido de futebol em Minas Gerais, o Tostão falando do poderio deste jogador, que é de ataque, de sair em defesa, correndo pela lateral e fechar também pelos extremos, né, ali. Então, ele é um jogador muito completo, jovial, novo, e sabe fazer as funções que é comandada, que é coordenada pelo técnico, e Barrial tem tudo para ser um dos maiores jogadores do futebol brasileiro e possivelmente o Cruzeiro futuramente fazer uma venda também extraordinária nesse menino que só tem 23 anos, argentino, joga muita bola, tem um chute, uma potencialidade no chute que é uma coisa extraordinária, e ele vai dar muito o que falar e vai ser sucesso, já está sendo sucesso no Cruzeiro esse garoto Barrial, viu? Muito bom jogador, sinceramente, dizendo com muita moral e respeito. Gente, ingressos quase todos vendidos para o jogo de sábado às 16 horas contra o Red Bull Bragantino. Será um jogão onde o Cruzeiro precisa de se manter, né, a sua hegemonia este ano no seu poderio casa, e espero que o Independência também seja encarado dessa forma e o Cruzeiro consiga uma excelente vitória diante do Bragantino e consiga aí ficar realmente entre os primeiros colocados no Campeonato Brasileiro. Eu quero aqui agradecer a todos, né, ontem pela audiência, e hoje eu estarei às 17 horas e 45 minutos falando muito mais de Cruzeiro, detalhando tudo isso aí e também conversando com o pessoal do chat. Sandro Braga para o Tempo da Bola GB.